A agência de notícia Reuters, ela traz o que a gente chama na velha linguagem de jornalismo um furo importante. O plano de paz dos Estados Unidos para a guerra da Ucrânia foi baseado num documento russo. E quem está dizendo isso é a Reuters. A Reuters é, de fato, talvez hoje a principal agência de notícias internacional, respeitadíssima em volta do planeta. Há também uma outra revelação particularmente vergonhosa do ponto de vista americano, que é um dos negociadores enviados por Trump aconselhando a Rússia como trabalhar o próprio Trump. Confira. O documento tinha demandas já apresentadas pelo Kremlin em negociações anteriores, como a cessão de pedaços de territórios ucranianos no leste e que constam do plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos. O governo russo compartilhou o arquivo com os americanos em meados de outubro, após uma reunião entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele foi discutido também entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Na mesma época, o enviado especial dos Estados Unidos para o tema, Steve Witkoff, sugeriu a Yuri Ushakov, um dos principais assessores de política externa da Rússia, a elaboração de uma proposta de paz de 20 pontos, semelhante ao cessar-fogo entre Israel e Hamas. Isso acabou gerando o plano de 28 pontos, que inclui concessões à Rússia e que Trump pressionava para ser assinado rapidamente. No entanto, a ideia sofreu resistência do governo de Zelensky e de aliados europeus. Algumas das principais preocupações envolviam a proibição da entrada da Ucrânia na OTAN e a limitação do exército ucraniano. Depois de novas tratativas na última terça-feira, Zelensky se disse pronto para avançar com o plano apoiado pelos Estados Unidos. O Kremlin, por outro lado, disse que não fará grandes concessões, especialmente envolvendo o bloqueio à entrada da Ucrânia na aliança militar. Segundo a transcrição da conversa obtida pela Bloomberg, Witkoff também aconselhou que o presidente russo, Vladimir Putin, ligasse para Donald Trump e elogiasse os esforços americanos para encerrar a guerra em Gaza. Witkoff estará em Moscou na próxima semana para conversas com autoridades russas sobre o plano para a Ucrânia. Segundo Putin, os americanos entendem a complexidade do momento. Bom, a gente com o Trump foi se acostumando a um absurdo atrás do outro, mas sempre vem um que surpreende a gente. Esse é espetacular, Alberto Pfeiffer. Não sei a sua opinião, quero conhecê-la agora. O presidente americano assume digamos, um draft, um rascunho, uma ideia, o que se chama na linguagem diplomática um non-paper, que não é formatado, bonitinho, com as bolinhas lá, é um non-paper, é um monte de ideias colocadas na mesa, da Rússia. Bom, William, o que a gente tem aqui é a continuidade de um processo de aproximação entre Trump e Putin. Houve aquele encontro no Alasca, o que foi tratado ali nunca foi levado a público. Os russos dizem que ali houve uma combinação e que essa combinação tem continuidade agora. Não é surpreendente nesse sentido que um non-paper, um rascunho de inspiração russa, que basicamente replica tudo que os russos vêm pleiteando em relação à Ucrânia, seja a base para uma proposta que foi apresentada à Ucrânia, com a adição de alguns pontos de cunho econômico, que certamente são de inspiração americana, como que a Rússia assuma 100 bilhões de dólares da reparação para a Ucrânia, que a Rússia seja trazida de volta ao G7, retornada à sua fórmula de G8, que a Rússia seja reinserida na ordem internacional, econômica e comercial. Além disso, toda essa parte, por assim dizer, do manejo psicológico de Trump não é novidade, né? Todos os governantes têm esta quase que obrigação de prestar alguma deferência a Donald Trump, elogiá-lo, apresentar obséquios, presentes, promessas, enfim. E adulá-lo é parte do jogo, desse jogo de aproximação e de flexibilizar o processo decisório de Donald Trump. Então,
eu não diria que seja tão surpreendente que tenhamos chegado a esse ponto. É surpreendente considerando-se as práticas diplomáticas e de negociação que foram vigentes nas últimas décadas, por assim dizer. Mas no estado atual não chega a surpreender. O plano de 28 pontos já foi contestado por Zelensky, pelos aliados europeus. Parece que houve uma negociação com Marco Rubio. Alguns desses pontos têm sido trabalhados, mas esse documento é a base para os russos. Sem que essa base permaneça, Putin não aceitará. Então, ou esse documento foi apresentado para ser não só um non-paper, mas para ser um non-starter de fato, ou ele vai ser aceito em quase sua totalidade, representando praticamente a capitulação da Ucrânia. Mas tem um dado importante, o deadline que o Trump tinha imposto, que aliás era hoje. Já há mais de 48 horas que ele abandonou. Os 28 pontos caíram para 20, depois subiram para 24, depois foi 22, agora ficou 28 de novo, está todo mundo... Em outras palavras, afundou esse tipo de plano. O que é que tem no lugar? Exato, esse plano foi sepultado, os Estados Unidos perderam as credenciais, né? O Steve Witkoff, que era o enviado do presidente Trump, estava junto com a Rússia elaborando os pontos e tirou toda a equidistância. É óbvio que nós, analistas, sabíamos que não havia equidistância nenhuma, mas era necessário guardar uma certa aparência de equidistância para dar legitimidade ao papel de mediador e de líder do processo do presidente Trump. Isso realmente foi sepultado com essas revelações da Bloomberg, da Reuters e de outros. Então, o que tem no lugar agora é a Ucrânia e os europeus tentando salvar, né, as posições da Ucrânia e evitar essa capitulação a qual o Alberto Pfeiffer se referiu. Hoje também se escancarou a atuação do Trump em relação a um outro aliado, que é o Japão, né? Hoje foi revelado que o presidente Trump conversou com Xi Jinping, que reclamou duramente do fato de a primeira-ministra japonesa ter feito queixas sobre as ameaças da China a Taiwan e ter dito no parlamento, na dieta japonesa, que o Japão iria reagir militarmente a uma eventual invasão de Taiwan pela China. O Xi falou com o Trump e aí depois o Trump ligou para a primeira-ministra japonesa e disse para ela moderar o tom, não fazer mais esse tipo de ameaças à China. E aí ele explicou depois publicamente que eles fizeram um negócio muito bom, que ele vai vender muita soja, os Estados Unidos vão vender muita soja para a China e que ele não quer que nada atrapalhe esse acordo com a China. Ela foi até o parlamento japonês e fez um discurso muito mais moderado. Então você vê que os Estados Unidos, o Trump, no caso da Ucrânia, coloca em primeiro lugar as relações com a Rússia e o desejo dele de ser um pacificador do mundo. Isso está acima de compromissos que os Estados Unidos têm com seus aliados, sejam europeus, sejam asiáticos. O Trump podia ter pelo menos visto algumas séries antigas de televisão que tratam da rivalidade histórica, milenar até se poderia dizer, entre Japão e China. A China foi muito mais longe ainda, Lorival. Fez uma ameaça seríssima ao Japão caso o Japão escolha a opção nuclear, que está ao alcance do Japão. O Japão não fez a escolha pela bomba atômica por razões óbvias. Primeiro, porque foi a única vítima até hoje de bombas atômicas. Segundo, porque está na sua Constituição, mas isso muda rápido. E se o Japão entende o Trump não como um aliado, mas como um adversário, que é o que ele demonstrou ser, nós estamos diante da corrida nuclear se expandindo para um dos pontos mais graves, até mais grave, eu diria, do que entre Ucrânia e Rússia. Mas voltando ao digamos, para dar um nome a isso, Alberto Pfeiffer, ao que o Trump entenda como sendo os seus trunfos em negociações internacionais. Ele teve em Gaza um momento, vamos dizer, onde todas as constelações favoreceram algo, mas sobretudo porque atores regionais o fizeram, particularmente a Arábia Saudita e
e o Golfo. Agora, na Ucrânia, ele criou para os europeus de novo uma situação impossível? Vamos lembrar que o conflito de Gaza é um conflito, do ponto de vista estratégico-militar, de menor montante, embora impactante localmente, embora desequilibrante naquela região, é um grupo terrorista contra um Estado nacional importante, Israel, mas não tem escala de uma Rússia, não tem escala de uma China. Então, o triunfo de Trump em Gaza, que ele pode usar como um trunfo negociador, tem suas limitações, né? É uma briga de cachorro grande, lidar com a Rússia, lidar com a China. Nesse sentido, só retomando o assunto China, é muito interessante que foi Xi Jinping quem ligou para o Trump e que a declaração oficial do governo chinês é uma declaração que resgata o fato de que ambos os países lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo. Quer dizer, retomando a história, fazendo uma narrativa saliente nesse sentido, né, de que são parceiros que lutaram contra o fascismo, contra os japoneses, contra os nazistas. Então, aí fica não só uma ligação econômica entre China e Estados Unidos escancarada, e Trump enfatiza isso quando fala da soja, do acesso a mercados, etc., mas fica uma ligação político-estratégica que Xi Jinping resgata e coloca no centro da relação com os Estados Unidos e em contraposição ao papel do Japão. Se o Japão se nuclearizará, é um cenário que eu diria distante. E não sei se o Japão entraria nesta aventura, tendo em vista que ele estaria numa corrida nuclear saindo do zero, enquanto China e, eventualmente, Rússia já estão adiantados, né? Então, não sei até que ponto seria um jogo demasiado arriscado para os japoneses. É a hora do Trump fazer uma coisa na Venezuela. Para dar uma desviada, né? Alguma coisa ele vai fazer. Uhum. Porque essa iniciativa dele da Ucrânia afundou. Uhum. Sim. E ele não pode ficar quieto nem parado. Sim, e com essas tensões todas entre China e Japão também, e a lista Epstein, e os problemas econômicos, né, William, de alto custo de vida, que as tarifas ajudaram a pressionar. Então, realmente, esse é um momento que ele tem essa opção, né, de fazer algo militarmente que restabeleça, digamos, na visão dele, né, o que seria a influência, o poder, o comando dele. As informações que a gente tem aqui do lado brasileiro, por favor, Alberto, prossiga. Não, essa é uma carta fácil de ser jogada, está pronta para ser posta sobre a mesa e não creio que o custo militar seja tão grande assim. Já deve estar preparado algum plano para retirar Maduro e seus asséculos do poder com o mínimo derramamento de sangue. Hoje, no nosso trabalho, tentando averiguar as reações dos militares brasileiros em relação ao início do cumprimento de pena dos condenados pelo STF, dos generais, a gente ouve uma preocupação grande com o que possa acontecer na Venezuela por parte dos Estados Unidos. A de vocês também? Alberto, depois Lorival, para encerrar. A preocupação com a defesa do regime de Maduro, eu creio que será mais verbal, mais retórica, porque é um regime que ultrapassou os limites da legitimidade e o Brasil não poderá fazer nada para sustentá-lo. E os Estados Unidos não farão nada no território brasileiro. Então, é um assunto, Estados Unidos, Venezuela, retirada de Maduro e vida que segue. Para encerrar, Lorival. A preocupação no establishment de defesa brasileiro e de inteligência também é o pretexto usado, né? Quer dizer, se você tem crime organizado, narcotráfico e se dá uma escalada na visão disso como sendo terrorismo, portanto ameaça ao Estado, portanto uma justificativa para uma ação militar. O Brasil também tem grupos de crime organizado e se preocupa com esse encadeamento de raciocínio que levaria a uma justificativa para, em algum momento, uma ameaça, embora isso não esteja no horizonte próximo, mas pensando estrategicamente, cria uma fragilidade para o Brasil.